Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e essa é a parte 2 dos segredos revelados no Epstein Files. Para quem não sabe, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou mais de 3 milhões de documentos envolvendo o caso Jeffrey Epstein. Eu fiz a parte 1 analisando parte desses documentos e agora vamos à parte 2. Acontece, pessoal, que esse caso ele começou a ir muito além de abuso, dinheiro e gente poderosa. Começou a surgir agora com a divulgação desses documentos a desconfiança de que o Jeffrey Epstein não era apenas um bilionário no meio da elite. Ele não era apenas, eu falo apenas, não diminuindo, um criminoso sexual, mas alguém ligado a serviços de inteligência. A suspeita é que ele atuava nos bastidores da geopolítica mundial e ele era uma peça muito importante neste tabuleiro, porque ele se utilizava de festas e segredos como moeda de troca para fazer chantagens. E agora, com tudo exposto, fica claro que a proteção que ele teve, as portas que se abriram em sua vida e os silêncios que se mantiveram por tanto tempo não foi por um acaso. E a questão é, ele era apenas um criminoso ou um espião operando ali nas sombras? Bom, vou trazer tudo o que temos até o momento para vocês. Antes de eu continuar, não se esqueçam de curtir, se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu comentário, clique em hypar, se aparecer o botão hypar. Tudo isso apoia muito para que o canal cresça cada dia mais, para que mais pessoas cheguem ao Caixa de Pandora. E também não se esqueça do nosso cupom de desconto no site da Growth. O cupom é Pandora e te garante um descontão na melhor marca de suplementos que tem hoje no mercado. Bom, então é isso. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Bom, a divulgação recente dos documentos ligados ao caso Jeffrey Epstein reacendeu esse quase que ritual midiático que já se tornou bastante familiar em casos como esses. Nomes começam a circular, listas reaparecem. Neste caso, figuras da realeza são envolvidas, celebridades, bilionários passam a dominar as manchetes, figuras políticas. Mas por trás desse espetáculo, existe aqui uma pergunta dominante. Uma pergunta que não tem como não fazer. Por mais que aparentemente tentem abafá-las com fofocas e nomes famosos. E a pergunta é bem simples com essa divulgação desses documentos. O Jeffrey Epstein operava como parte de uma operação de chantagem ligada a serviços de inteligência? E se sim, a serviço de quem exatamente? Bom, o fato é que o caso Epstein tem apontado cada dia mais para uma arquitetura de chantagem em que crimes sexuais eram usados como instrumentos de poder e não apenas como instrumentos de prazer. E o Epstein ele se tornou uma figura intocável porque ele se tornou útil a pessoas muito poderosas. E isso precisa ser trazido à tona, porque ele operava uma influência na geopolítica mundial. Então é algo muito mais profundo do que vimos em um primeiro momento neste caso. Bom, mas antes eu quero falar sobre uma especulação, uma teoria que tem circulado bastante nos últimos dias, que é a de que o Jeffrey Epstein poderia estar vivo. Há quem acredite que o Jeffrey Epstein está vivo e escondido vivendo em Israel. A teoria partiu da foto desse homem que aparece andando ali na rua e ele realmente parece muito com o Epstein, de cabelos compridos. Ele está usando óculos escuros e barba, ele foi fotografado de perfil e tem uma semelhança muito grande, principalmente com o nariz do Epstein, com o formato do rosto. A partir dessa foto começaram a comparar as características e também começaram a comparar as fotos da autópsia do Epstein com fotos dele vivo. E há quem diga que as fotos da autópsia, o nariz da pessoa não parece com o nariz do Epstein e tem também uma certa diferença na orelha. Outro elemento que vem alimentando essa teoria
é a suposta existência de imagens captadas por drones que mostraria o Epstein em sua ilha particular após a sua morte em agosto de 2019. Porém, não tem como ter certeza qual foi a data em que essa foto foi tirada do Epstein ali encostado neste carro. Ao mesmo tempo, há quem diga que tudo isso foi criado através de inteligência artificial, então a foto desse homem atravessando a rua se trataria de uma foto criada por inteligência artificial, e o fato é que não tem como comprovar a autenticidade dessas informações, mas como é uma teoria muito forte que está circulando na internet, eu decidi aqui trazer para vocês. Agora, tem um outro e-mail bastante perturbador que foi encontrado em meio aos arquivos divulgados. Esse e-mail alega que o Jeffrey Epstein teria ordenado que 2 garotas estrangeiras fossem enterradas perto do seu rancho no Novo México. O e-mail seria de um homem que trabalhou no rancho e viu tudo. Ele fala que ele viu de tudo nesse rancho. Ele lista uma série de vídeos e diz o seguinte: o material abaixo foi retirado da casa do Jeffrey Epstein como meu seguro em caso de futuros litígios contra ele. Esse e-mail contém vídeos e foi enviado a um homem identificado como Ed Aragon, ou Edward, e tudo teria acontecido em novembro de 2019. E o e-mail, inclusive, teria sido encaminhado ao FBI posteriormente. Foi escrito o seguinte neste e-mail, abre aspas: o que é realmente condenatório sobre o Epstein ainda não foi escrito. Você sabia que nas colinas próximas ao Zorro é o rancho do Epstein, 2 garotas estrangeiras foram enterradas por ordens do Jeffrey e da Madame G. Madame G acredita-se se tratar de Ghislaine Maxwell, que é a ex-companheira e comparsa do Epstein. Bom, continuando aqui no e-mail. As 2 morreram por estrangulamento durante uma relação íntima fetichista. Bom, neste e-mail o homem pede um pagamento de 1 Bitcoin em troca do material e diz que após receber o pagamento iria enviar um pendrive com o conteúdo. Ele diz o seguinte, abre aspas: o pendrive será enviado anonimamente para você por entrega expressa após o recebimento do pagamento. Garanto que este conteúdo é exclusivo e nunca foi compartilhado antes. Sem advogados, sem amostras, sem perguntas, por favor. Confirme o mais rápido possível. Então, segundo este e-mail dessa fonte anônima, o Jeffrey Epstein teria enterrado 2 corpos perto do seu rancho. Tem também este outro e-mail que tem uma denúncia muito grave. Ele foi enviado por um homem chamado Brian Miller no dia 2 de outubro de 2020. O assunto é Ghislaine Maxwell. Eu vou ler uma parte aqui para vocês, mas vou ter que não utilizar algumas palavras que tem neste e-mail para o meu vídeo não ser limitado aqui pela plataforma. Bom, no e-mail está escrito o seguinte: nos anos 90, Ghislaine Maxwell recrutou uma garota para uma carreira de modelo. Em vez de modelagem, ela foi vendida para ser forçada a ter relações íntimas e também para ser eu não posso falar essa palavra, senão meu vídeo é limitado, mas está aí na tela o e-mail para vocês lerem. Continuando, o príncipe Andrew foi cúmplice da morte dela, porque ele a torturou e também a mim para forçar o homicídio dela. Preciso obter um passaporte para identificá-la. Vou precisar que alguém contate o escritório de passaportes para conseguir um passaporte expedido. Obrigado, Brian Miller. Então, essa é uma outra denúncia que contém aqui no lote de arquivos que o Departamento de Justiça divulgou sobre o caso Jeffrey Epstein. Bom, o fato é que agora está vindo à tona a desconfiança de que o Jeffrey Epstein era um espião. E ele poderia, inclusive, estar ligado ao Serviço de Inteligência de Israel, o Mossad, e ao Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA. Tudo isso está em um memorando do FBI que foi divulgado em meio aos arquivos do Epstein. Nesse documento, a identidade do informante que teria falado com o FBI foi preservada. Mas essa fonte relatou que o antigo advogado do Epstein, chamado Alan Dershowitz, teria dito ao então procurador dos Estados Unidos, ali da Flórida, o Alex Acosta, que o Epstein pertencia tanto aos serviços de inteligência dos Estados Unidos quanto aos de seus aliados.
Esse informante alegou também que o Epstein mantinha uma relação pessoal muito próxima com o ex-primeiro-ministro israelense chamado Ehud Barak, e que teria sido inclusive treinado como espião sob a tutela desse ex-primeiro-ministro. Além disso, a fonte alegou ter monitorado ligações telefônicas entre o Dershowitz e o Epstein. E logo em seguida, o Mossad ligava para o Dershowitz para interrogá-lo sobre o que ele tinha conversado com o Epstein. Esse informante falou inclusive que ele tomou nota de parte dessas conversas e ele parece que trabalhava ali para o Epstein de alguma forma, ou então para o advogado do Epstein, não tem como ter certeza porque a sua identidade foi preservada, mas ele falou que estava convencido de que o Epstein era sim um agente cooptado do Mossad. E ele também estende o seu relato ao Alan Dershowitz. Esse documento afirma que esse advogado disse à fonte que se fosse jovem novamente, estaria segurando uma arma de choque como agente da inteligência israelense. E isso teria feito com que essa fonte acreditasse que o Alan Dershowitz havia sido também cooptado pelo Mossad e que teria aderido a essa missão. Esse registro também observa, sem muitos detalhes, que o Ehud Barak acreditava que o Netanyahu era um criminoso. Então estamos falando aqui de uma discussão política envolvendo Jeffrey Epstein, envolvendo Israel e Estados Unidos e também os serviços de inteligência desses países. E por que isso é muito importante? Bom, já é autoexplicativo, estamos falando da geopolítica de dois países extremamente poderosos. Mas essa suposta filiação à inteligência teria sido usado pelo Dershowitz, o advogado do Epstein, para pressionar o procurador Alex Acosta a conceder aquele polêmico acordo de cavalheiros que foi feito às escondidas em 2008. Esse acordo permitiu que o Epstein evitasse acusações federais muito graves, em troca de uma pena bem leve em regime semiaberto. Para quem não sabe do que eu estou falando, eu explico todas essas acusações e todo o contexto jurídico do caso Epstein em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês. E o fato é que o Epstein e o Ehud Barak realmente mantiveram uma relação de 10 anos aí de amizade. O Ehud Barak, que também foi uma figura importante aí da inteligência militar israelense no início da sua carreira. Ele visitou a casa do Epstein em Nova York mais de 30 vezes entre 2013 e 2017. Ainda segundo essa fonte, ela dizia que acreditava que tanto a Ghislaine Maxwell quanto o Epstein eram espiões israelenses. E que os irmãos da Ghislaine também realizaram diversas atividades para Israel e que o pai dela teria sido um espião do Mossad. Então são muitas alegações aqui, envolvendo até a família da Ghislaine Maxwell, e eu vou deixar os prints aí desses e-mails para vocês, mas é importante dizer que essa alegação dessa fonte anônima não contou com provas, pelo menos não tem essas provas ali nos arquivos do Epstein. É apenas um memorando do FBI e também não fica concluído se o FBI levou isso em conta ou se concluiu que essa informação era verdadeira. Mas tudo isso vindo à tona incomodou pessoas muito importantes, como por exemplo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele afirmou que a relação incomumente próxima entre o Ehud Barak e o Jeffrey Epstein prova que o Epstein não era um agente israelense. Então, o atual primeiro-ministro de Israel está dizendo que é mentira, que o Epstein não fazia parte ali do serviço secreto de Israel. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, a relação incomumente próxima de Jeffrey Epstein com Ehud Barak não sugere que Epstein tenha trabalhado para Israel, prova o contrário. Preso à sua derrota eleitoral de mais de 2 décadas atrás, Barak tem tentado obsessivamente durante anos minar a democracia israelense, trabalhando em tentativas fracassadas de derrubar o governo israelense eleito, fecha aspas. Conforme eu falei, não há provas materiais, provas concretas de ligações do Epstein ao serviço de inteligência de Israel. O que tem é esse relato dessa fonte anônima
que fez ali para o FBI. Aliás, o que tem no e-mail é o Epstein falando que recusou o convite de ir para Israel porque ele não gosta de Israel de jeito nenhum. Bom, enfim, o que temos é isso. Agora, quanto à lista de pessoas envolvidas de alguma forma aí com esse criminoso, vocês sabem que envolve pessoas, aliás, envolve as pessoas mais ricas e poderosas do mundo. E agora eu vou citar alguns desses nomes que eu não cheguei a citar mais profundamente no vídeo anterior. Um deles é o Elon Musk. Os documentos incluem troca de e-mails entre os dois sobre planos de viagem que o Epstein estava organizando. Mas o Elon Musk disse recentemente que nunca visitou a ilha particular do criminoso. Bom, em novembro de 2012, o Elon Musk escreveu um e-mail para ele falando o seguinte: qual será o dia/noite da festa mais animada na sua ilha? Em outro e-mail enviado em dezembro do mesmo ano, o Elon Musk escreveu: eu realmente quero curtir a noite em St. Barts ou em outro lugar e me divertir. E ele acrescentou o seguinte: experiência tranquila em uma ilha é o oposto do que eu desejo. Então, Elon Musk estaria procurando por uma festa e questionou o Jeffrey Epstein se estaria acontecendo ali algum evento importante em suas ilhas. Quanto a isso, Elon Musk respondeu em janeiro uma postagem no X, reconhecendo que os e-mails poderiam ser usados para difamar o seu nome, mas disse que estava mais preocupado com o processo contra aqueles que cometeram crimes graves contra o Epstein. Além dele, o atual presidente dos Estados Unidos foi mencionado centenas de vezes nos arquivos recentemente divulgados, o Donald Trump. Todos sabem que ele teve uma relação de quase que amizade, ou talvez de amizade, com o Jeffrey Epstein, mas ele fala hoje que cortou relações com Epstein há décadas. E o seu nome aparece em denúncias recebidas pelo FBI. Mas é relatado também que não tem como saber se o FBI chegou a verificar essas denúncias e que foram feitas sem provas que as sustentem. A lista inclui inúmeras alegações de abuso sexual contra o Trump, contra o Epstein e também contra outras figuras. Já o Trump sempre negou qualquer irregularidade em relação ao Epstein. Ele falou que rompeu relações há décadas e que ele nunca esteve envolvido com os crimes sexuais do Jeffrey Epstein, que ele nunca esteve envolvido com as vítimas. Bom, outro nome é do Richard Branson. Aparece também centenas de vezes nos arquivos. Ele é um empresário britânico, fundador do grupo Virgin e autor de diversos livros. Seus investimentos vão da música até a aviação, passa pela questão de vestuários, biocombustíveis, viagens aeroespaciais. E em uma troca de mensagens de 2013, o Epstein agradece o Branson por sua recente hospitalidade e também conselhos de relações públicas. E o Branson responde que foi muito bom vê-lo e acrescenta o seguinte: sempre que estiver por perto, adoraria vê-lo, contando que traga o seu harém. Depois disso divulgado, o grupo Virgin esclareceu que harém se referia a 3 pessoas adultas da equipe do Epstein e também afirmou que o contato do Branson com o Epstein ocorreu apenas em algumas ocasiões, há mais de 12 anos, e que se limitou em ambientes que estavam diversas pessoas, grupos de amigos ou então ambientes de negócios, como por exemplo um evento beneficente de tênis. E esse comunicado acrescentou o seguinte, abre aspas, quando Jeffrey Epstein ofereceu uma doação para a caridade, os Bransons pediram à sua equipe que realizasse uma diligência prévia antes de aceitar a doação, o que revelou sérias alegações. Como resultado do que a diligência prévia revelou, o grupo Virgin não aceitou a doação e o Richard Branson decidiu não se encontrar ou falar com Jeffrey Epstein novamente, fecha aspas. Bom, outro nome que também aparece aqui é da ex-esposa do príncipe Andrew, ou então ex-príncipe, e ela é mais conhecida ali como Fergie, e ela foi mencionada em vários e-mails, inclusive quando o Epstein ainda estava ali em prisão domiciliar. Então o fato dele ter
sido preso, dele ter sido condenado, parece que não intimidou e também não afastou nenhuma dessas pessoas com quem ele ainda manteve algum contato. Um e-mail de uma conta que acredita-se pertencer ao Jeffrey Epstein mandou o seguinte recado: acho que a Fergie agora pode dizer que eu não sou um pedo. Em outra troca de e-mails, em abril de 2009, há um pedido para encontrar o Epstein para um rápido chá. E ela fala o seguinte nessa mensagem: meu querido, você é espetacular, um amigo especial, você é uma lenda, tenho muito orgulho de você. Então ela trocava mensagens bem carinhosas com ele. Outro nome que veio à tona e está gerando um grande problema político é do Lord Peter Mandelson. Ele era embaixador do Reino Unido em Washington, mas agora a amizade que ele manteve com Jeffrey Epstein custou esse posto. O marido do Peter Mandelson é um brasileiro chamado Reinaldo Ávila da Silva e é dito que ele recebeu depósitos que somam 10 mil libras, cerca de 70 mil reais em cotação atual, do Jeffrey Epstein. Bom, o Peter Mandelson é do Partido Trabalhista e ele aparece em documentos recém-divulgados aí do Epstein Files. Esses arquivos indicam que ele teria recebido dinheiro do Epstein e vazado informações sigilosas do governo britânico. Bom, na segunda-feira, o primeiro-ministro do Reino Unido pediu que o Peter Mandelson renunciasse à Câmara dos Lordes. Acontece que ele foi nomeado vitaliciamente em 2008 e após esse escândalo, o primeiro-ministro do Reino Unido está pedindo que ele renuncie ao cargo. Então, ele também teria que renunciar e abrir mão do seu título de nobreza, de lord, que ele recebeu na ocasião. Agora, pessoal, já virou caso de polícia. Acontece que a polícia do Reino Unido cumpriu na sexta-feira mandados de busca e apreensão em 2 endereços ligados a ele, após alegações de que ele estaria repassando ao Epstein informações sensíveis do governo britânico. Além disso, extratos bancários divulgados nos arquivos mostram que o Jeffrey Epstein realizou pagamentos no valor de 75 mil dólares, que é equivalente a 390 mil reais, para contas ligadas ao Lorde, incluindo uma pertencente ao marido dele. Em 2009, um ano depois do Epstein ter se declarado culpado por solicitar uma menor, o Peter Mandelson enviou um e-mail pedindo qualquer coisa em que o Epstein poderia ajudá-lo. E aí o Epstein respondeu o seguinte: vou transferir imediatamente o valor do seu empréstimo. Também foi divulgada uma troca de e-mails, uma outra troca de e-mails, em que o Epstein está providenciando um local para o Peter Mandelson se hospedar em um dos seus apartamentos ali de Nova York, e ele escreveu o seguinte: animado por te hospedar e triste por não estar lá. E agora, após tudo isso vir à tona, ele afirmou que deixará a Câmara dos Lordes. Ele também relatou estar super arrependido por ter conhecido o Epstein e por ter mantido contato mesmo após a condenação. E agora ele está sendo investigado pela polícia britânica por ele ter divulgado aí, por ele ter compartilhado com Epstein informações sigilosas do governo. Ele disse à BBC que nunca foi culpado e nem cúmplice dos crimes do Epstein, e como todo mundo só descobriu a verdade completa sobre ele após a sua morte. Bom, ele manteve contato mesmo após o Jeffrey Epstein ter sido condenado, então ele sabia muito bem com quem ele estava lidando. Até porque as coisas que o Epstein fazia não era novidade para nenhum deles. Esses arquivos também contêm milhares de mensagens que parecem ter sido enviadas pelo Epstein a um dos principais ex-conselheiros do Donald Trump, chamado Steve Bannon. A maioria das mensagens foi enviada em 2018 e 2019. Depois que o Bannon já havia deixado o cargo na Casa Branca. Isso durante o primeiro mandato do Trump. E ele estava fazendo ali um filme sobre o Epstein, pouco antes da morte dele. Em uma troca de mensagens, o Bannon aparentemente está traçando uma estratégia com o Epstein sobre como mudar a narrativa em torno dos seus crimes. Ele diz que primeiro eles precisavam combater as mentiras e reconstruir a imagem dele com
filantropia. Além dele, tem também o Larry Summers, ex-secretário do Tesouro durante o governo Bill Clinton e também ex-presidente de Harvard. Ele também está sendo mencionado aqui nesses novos documentos que foram expostos, incluindo referências a reuniões e jantares entre os dois. Esses e-mails são de 2017 e o Summers e o Epstein fizeram piadas sobre o Donald Trump e o criticaram durante seu primeiro mandato. O Epstein escreveu o seguinte: o seu mundo não entende o quão burro ele realmente é. Bom, o Larry Summers se pronunciou sobre isso. Ele disse que assumia total responsabilidade por sua decisão equivocada de continuar se comunicando com o Epstein, e ele renunciou a vários cargos por causa disso, incluindo sua função no conselho consultivo da OpenAI. Então, esses documentos recentemente divulgados estão fazendo um barulho muito grande, não só nos Estados Unidos, até no Reino Unido e Israel. Outro nome é do conceituado biólogo Robert Travis. Em um e-mail, esse biólogo fala sobre o potencial comercial de pessoas trans. E essa é uma das partes mais perturbadoras aqui do documento. Ele destaca que crianças pequenas estão passando pelo processo de mudança de sexo e em uma das mensagens ele começa falando que é possível criar um novo fenótipo de homens mais femininos. E ele fala que para isso seria necessário um processo de castração e também injeção de hormônios femininos. Tem a seguinte mensagem: abre aspas, com maior controle molecular sobre o desenvolvimento, estamos cada vez mais capazes de produzir fenótipos novos, homens mais femininos, bloqueando os receptores de testosterona, ou com castração, e ao mesmo tempo aumentando a produção de estrogênio. O primeiro bloqueia as características masculinas, o segundo incentiva as características femininas, fecha aspas. Ainda segundo esse biólogo, mulheres trans teriam um grande potencial para lucrar, porque elas satisfazem algumas fantasias. Ele também diz que é possível fazer o processo inverso, mulheres mais masculinas, mas que isso não tem o mesmo potencial comercial. Após descrever essas transformações que a transição de gênero faz no corpo humano, ele começa a falar sobre crianças trans. Ele afirma que estão começando as intervenções hormonais ainda mais cedo com crianças de aproximadamente 3 anos de idade. Ele falou o seguinte: eu ficaria aterrorizado de fazer isso, mas quem sabe? Bom, pessoal, isso é um pouquinho mais do que tem ali nos arquivos do Jeffrey Epstein, além de todas aquelas fotos que estão circulando aí na internet do Epstein com meninas em seu colo, com meninas à sua volta, com meninas sem roupas. Todas elas tiveram suas identidades preservadas, mas é óbvio, estamos falando aqui de um homem que tem inúmeras acusações de crimes contra menores, então já esperamos sempre o pior vindo do Jeffrey Epstein, não tem como ser diferente disso, mas o fato é esse. Esses nomes vieram todos à tona, muita coisa está vindo à tona, na verdade, está movimentando bastante aí o cenário não só político, mas todo o cenário ali dos Estados Unidos, dessas pessoas poderosas, até Reino Unido, passamos aí por ex-primeiro-ministro de Israel, o atual ministro falando sobre isso, se pronunciando. Então realmente essa divulgação de arquivos do Jeffrey Epstein mexeu com bastante coisa, como muitas pessoas já esperavam que ocorreria. Além disso, tem todas aquelas fotos que eu já mencionei para vocês, perturbadoras para acompanhar, da mansão do Jeffrey Epstein, das salas de massagens, dessas meninas que ele tirava fotos delas nuas, vários vídeos de festas, de momentos íntimos e de possíveis crimes acontecendo ali, né? Mas nada disso ainda ficou muito claro pelo FBI. Eles liberaram todas essas fotos, eles liberaram inúmeros vídeos, eles não contextualizam qual desses vídeos, qual dessas fotos envolve alguma acusação criminal e etc. Mas ainda tem bastante coisa a ser analisada. Eu vou continuar trazendo aqui para vocês qualquer novidade que eu encontrar ali nos arquivos do Jeffrey Epstein e também qualquer novidade que esses arquivos revelados trazerem à tona aí pra gente. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo caso.